Alô, você do YouTube. Vamos fazer o tutorial de um trocador de calor, um Heat Exchanger, no programa Autodesk Inventor. Eu tenho aqui o trocador feito, pronto. Nós vamos fazer este conjunto todo em vários vídeos. Nós vamos seguir aqui a norma tema, Tubular Exchanger Manufacturer Association, que é a norma que rege o trocador de calor. Nós vamos aqui fazer todas as peças. Eu tenho aqui os subconjuntos desenhados, detalhado. Eu tenho aqui o PDF com os desenhos todos detalhados. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só pegar para fazer e acompanhar o tutorial. Vamos voltar aqui para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estou usando o 2018. A primeira coisa é criar um projeto, uma pasta de projeto. Então vou clicar em Projects, vou clicar aqui em New. Está selecionado New Single User Project, vou clicar em Next. Vou procurar a pasta que eu criei, então vou clicar aqui para procurar a pasta. Vou vir aqui no disco C, vou vir aqui em trabalho, eu tenho uma pasta aqui criada, Inventor, vamos procurar aqui, Inventor Trocador. Então selecionei essa pasta e tenho esta pasta criada, vou selecionar esta pasta e dar OK. Então está direcionada para este local, todas as peças que eu fizer, subconjuntos, vão ficar nesta pasta. E aqui eu vou entrar com o nome do meu projeto. Então vai ser Heat Exchanger. E vou dar Finish aqui. Então está criada uma pasta, ó, ficou corrente a pasta, está neste local, criei meu projeto, vou dar Done. Então aqui estou dentro do meu projeto. Vou clicar aqui e vou começar a desenhar. Vou clicar em New para fazer a primeira peça. Vou selecionar aqui métrico, vou selecionar aqui Standard milímetro e PT e clicar em criar. Estou na tela de desenho do Autodesk Inventor, vamos ver aqui no PDF o que nós vamos fazer. Então vou fazer aqui o subconjunto aqui do casco, o shell do trocador de calor. Vamos aumentar aqui a tela. A primeira peça que eu vou fazer esta flange aqui inicial. Então esta flange inicial serve aqui para o casco e serve aqui também para o boné, que é o cabeçote. Então a mesma flange aqui na frente. Ó. Então eu fazendo esta peça vai servir para os dois subconjuntos. Vamos aumentar mais aqui. Então vou fazer esta peça com este dimensional. Aumentar mais um pouco. Então vou voltar aqui para o Inventor. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar aqui para arrumar a tela, clicar em Home, ajustou a tela, eu vou clicar neste plano e vou começar meu desenho neste plano. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar duas circunferências. Clicar na origem novamente, clicar aqui desenhar outra circunferência. Vamos ver no PDF, então o diâmetro externo é 636, vamos voltar lá. Então vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesse diâmetro externo, clicar aqui dentro. Aqui é 636. Vou confirmar. Vou clicar aqui duas vezes aqui para ajustar na tela. E vou clicar nesse outro diâmetro. Clicar aqui dentro, vamos ver no PDF. O diâmetro interno é 477. Vamos voltar lá. Então aqui é 477. Confirmar. Então está feito o meu corpo inicial. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui duas vezes na tela para ajustar. Vou clicar aqui em Extrude. Vou selecionar aqui a figura, clicar aqui dentro. Vamos ver a dimensão no PDF. Então a dimensão é 51. Vamos voltar lá. Então vou entrar aqui com 51. E vou dar OK. Então está feito aqui o corpo inicial. Vou clicar aqui em Home e vou dar um Save para colocar o nome. Então aqui o primeiro nome aqui vou colocar flange do casco. E vou dar salvar.
Então está feito aqui a primeira peça, o primeiro início do nosso trabalho. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer esse diâmetro de 558 por 5 de profundidade. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar o meu círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 558, Enter. Vou terminar meu sketch, clicar em Finish Sketch, vou clicar em Extrude, ele seleciona já a figura, não preciso selecionar, já estava selecionado. A distância aqui é 5 e vou clicar aqui para cortar, Cut. Então ele mudou aqui, está para este lado, ó. Vamos virar aqui de lado para ver. Ó. Então está indo para fora, eu vou inverter para dentro. Então foi para dentro, vou clicar aqui em Home, está para cortar, vou dar OK. Então está feito o rebaixo, ó. Já fez o rebaixo da minha vista. Vou clicar aqui em Home, vou vir aqui e vou fazer o furo. Então para fazer o furo eu tenho que fazer um sketch, vamos ver aqui no PDF. Ó. Então para fazer este centro eu tenho que fazer um sketch para depois pegar o role. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, ele ajusta a vista para mim, eu vou clicar aqui em linha e vou fazer o meu centro. Então vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui em cima, ó, pegando o quadrante lá, ó, ele pega, ó. A hora que eu passo lá, muda o ícone lá de fixação. Ó. Então pegou o quadrante, vou continuar desenhando linha, vou fazer outra linha, vou clicar na origem e vou desenhar até aqui. Ó. Vou dar ESC, vou clicar nesta linha, clicar aqui para a linha de centro. Vou clicar nesta linha e clicar aqui para Centerline. Então mudou a minha linha para a linha de centro. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar novamente e clicar aqui do lado para pegar a linha alinhada, cota alinhada. A dimensão aqui vamos ver no PDF. O centro é 592, o diâmetro. Então vamos voltar para o Inventor. Então aqui vai ser 592 barra de divisão por 2. Então ele vai colocar a medida automática. Eu não preciso me preocupar aqui em dividir o 592. Vou dar OK. Então já colocou. Vou continuar dimensionando, vou clicar nesta linha, clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 5 graus, Enter. Vou clicar em Point e vou colocar um ponto aqui no final da linha. Ó. Clicar aqui, no Endpoint. Vou dar ESC. Então está colocado o meu centro para fazer a furação. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar em Role. Então o role, ó, ele já pegou o sketch, ó, está falando aqui um centro, ó, já está centralizado o furo. Está aqui furo geral e está pedindo o diâmetro que eu quero. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro do furo é 22. Vamos voltar lá. Então vou mudar aqui para 22. Então está feito, é passante total. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou fazer agora o pattern circular aqui. Então vou clicar aqui em Patterns, no circular aqui, ó, selecionar. Então circular pattern. Vou selecionar o feature, então é o furo, está selecionado. E vou selecionar o eixo de rotação. Vou clicar aqui, vou clicar em origem, aqui expandir. E vou selecionar o eixo que eu quero. Ó. Eu passo aqui de volta, se não aparecer, passe o mouse na tela e volte aqui novamente. Aí vai aparecer. Ó. Então o eixo que eu quero é o Y, vou clicar. A quantidade que eu quero aqui, vamos ver no PDF. Então é 36 vezes, 36 furos. Vou entrar aqui com 36 e vou clicar aqui no 360. Então está feita a furação. Ó. Já fez aqui. Então vou dar OK no meu pattern circular. Vou clicar em Home, vou clicar aqui em Frontal. Então está feito a flange aqui, o início da flange. Eu poderia aqui fazer chanfro também no furo, para quebrar os cantos, mas eu vou simplificar o desenho, não vou colocar muita coisa, senão fica pesado o nosso desenho. Se você quiser, você pode fazer chanfro, acabamento na peça. Vou clicar aqui em genérico, ó, na seta, e vou selecionar um material para a minha flange. Então vou rolar aqui e vou clicar aqui em Stainless Steel. Então está acrescentado o material
E o acabamento está aqui, ó. Se eu quiser mudar o acabamento, tudo bem, ó. Vou clicar na seta e vou selecionar outra cor para a peça. É só você selecionar a cor que você quiser. Eu vou deixar o semi-polido. Vou clicar em Save e está pronto a flange. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui o tubo do nosso casco aqui. Tubo principal. Então este tubo aqui, estou usando aqui um dimensional de 20 polegadas, Schedule 80, que dá um diâmetro externo de 508. Então estou usando aqui a tabela de tubo Schedule. Então 20 polegadas, 508 diâmetro externo. Estou usando aqui o Schedule 80. Tudo que nós usarmos aqui vai ser Schedule 80. Então o diâmetro interno está aqui, ó, 45562. E a espessura da parede está 26,19. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então aqui no PDF, se eu ver as medidas aqui, ó, eu tenho aqui a espessura da parede e o diâmetro externo. Eu tenho aqui detalhado aqui no shell cover, ó, eu tenho o dimensional aqui do diâmetro. A gente não costuma colocar aqui, tem muita cota, né? Mas é para auxiliar o desenho. Então eu coloquei cotas a mais para ajudar. Então o diâmetro interno, o diâmetro externo e a espessura da parede. O shell cover aqui, né? A tampa do casco. Vamos voltar aqui. Então vou começar desenhando esse tubo. Então diâmetro aqui externo de 508 e espessura da parede. Vamos voltar lá para o Inventor. Vou clicar em File, New. Vou selecionar aqui Standard Metric e vou dar Criar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela e vou clicar neste plano, no XZ. Ele ajusta a tela para mim. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar na origem novamente e desenhar o círculo interno. Vou dar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta circunferência e clicar aqui dentro. Aqui é 508, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a vista, vou clicar aqui no diâmetro interno, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF para confirmar. Então aqui o diâmetro interno, vamos ver no shell cover, está 45562. Vamos voltar lá. Então aqui é 455,62 e confirmar a medida. Então está feito o diâmetro do tubo. Vou terminar o sketch. Vou clicar duas vezes na tela para ajustar. Vou clicar em Extrude. Vou clicar aqui para selecionar o círculo interno. A dimensão aqui vamos ver no PDF. Então a dimensão do tubo, o comprimento do tubo está aqui, ó, 22,50. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 22,50. Está indo para lá. Vou clicar aqui em Home, ó. Vou deixar desta maneira e vou dar OK. E vou salvar aqui o primeiro save. Então ele vai pedir nome. Eu vou colocar aqui Shell, que é casco, né? E vou dar salvar. Então está feito aqui o tubo, o início do tubo. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer esta furação aqui do tubo aqui da flange. Ó. Então esses dois furos aqui, ó. Tem um furo aqui em cima, na parte de cima também com 7,9. E o furo para o dreno na sequência. Então o tubo que entra aqui, ó, no furo está desenhado aqui, ó. O diâmetro dele é 114,3. É um tubo de 4 polegadas, Schedule 80. Então o diâmetro aqui pode ser 115, ó, o furo. Vamos deixar um pouco maior. Depois vai ter que ter o acabamento para a solda, né? Fazer o chanfro da solda. Então vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Origem e vou selecionar o plano que eu quero fazer o furo, o sketch do furo. Então aqui é o XY. Então girou a minha vista. Eu vou apertar aqui no teclado F7. Então ele faz um corte na minha peça. Eu estou desenhando no meio da peça. Vou clicar aqui em ponto e vou colocar um ponto aqui no meu eixo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui na origem e vou clicar no meu ponto. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 179. Enter. Vou dar ESC. Vou aproximar aqui do ponto e vou mexer o ponto. Então ele não está alinhado aqui na vertical. Então vou clicar aqui em restrição vertical. Vou clicar no ponto
e vou clicar na origem. Então agora está restrito, ele muda de cor, ó, ficou escuro. Então está pronto o meu centro para fazer o furo. Vou clicar aqui em Finish Sketch. Então ele girou de volta o 3D e tirou o meio corte. Vou clicar aqui em Role. Está furo geral aqui. Ele selecionou já o sketch, ó, um centro, e vou entrar com o diâmetro. Então aqui é 115. Então está feito o furo, ó. Vou mudar a direção, é para cima. Está passante, vou dar OK. Poderia desenhar um círculo também e fazer extrusão, é possível. Vou fazer aqui o outro centro, da mesma maneira, ó. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou selecionar o plano que eu quero, é o XY, vou clicar. Vou apertar F7 no teclado. Posso clicar aqui com o botão direito, aqui também tem aqui, ó, F7, ó, Slice Graphics. Então ele corta ali o meio do tubo. Vamos voltar aqui para o front. Eu vou colocar o ponto aqui novamente. Então vou colocar em Point e vou clicar aqui, no eixo. Vamos ver a dimensão no PDF. Então o centro aqui é 20,49, ó, partindo da origem do tubo. 20,49. Vamos voltar lá. Vou clicar em dimensão. Vou clicar na origem e vou clicar no meu ponto. Vou clicar aqui embaixo. Então aqui é 20,49. Enter. Vou dar ESC em dimensão. Preciso centralizar o furo. Vou clicar aqui em vertical. Vou clicar no ponto e vou clicar na origem. Então está centralizado. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Role. Ele já pegou a última dimensão que está aqui, ó, que eu preciso, é para baixo, está cortando para baixo, está passante, vou dar OK. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui a dimensão do furo agora que nós vamos fazer. Então vou fazer aqui o furo do dreno da peça. Então tem o centro aqui de 649 e o furo de 49. Vamos voltar aqui para a peça. Então de novo aqui vou fazer um sketch, vou clicar Start 2D Sketch e vou clicar no plano que eu quero fazer meu sketch. Vou apertar F7 no teclado, vou clicar em ponto, vou aproximar aqui, vou clicar no eixo do Inventor, vou dar ESC em ponto, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui na origem e vou clicar no ponto. Vou clicar aqui do lado, aqui é 649, Enter. Vou clicar aqui em vertical, restrição vertical, clicar no ponto, clicar na origem. Então mudou de cor, está definido o centro. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Role. Ele já pegou o sketch, ó, está indo para baixo, a direção está certa. Vamos ver o tamanho aqui do furo, ó, 49. Vamos voltar aqui. Então vou entrar aqui com 49. É passante, vou dar OK. Vou clicar aqui duas vezes para ajustar na tela. Vou clicar aqui em material, ó, genérico, e vou selecionar aqui Stainless Steel. E vou mudar a cor aqui. Vou clicar aqui no acabamento, na seta. Vou digitar C para chegar perto da cor que eu quero. E vou selecionar aqui esse Clear Blue aqui, ó. Então esta cor. Então o tubo vai ficar transparente, ó. Ele fica na cor azul e transparente. Fica bom para a gente trabalhar depois no interno dele, colocando peças. Vou salvar e o tubo está pronto. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui a tampa do casco, ó. Então o shell cover aqui, esta peça. Então vamos aumentar um pouco mais aqui. Então vou fazer este dimensionamento aqui, esta peça. Vamos voltar lá para o Inventor. Vou clicar aqui em novo. Está milímetro aqui, standard. Vou clicar em criar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou clicar aqui neste plano, no YZ. Vou começar a desenhar aqui. Vou fazer uma linha aqui em cima no eixo, ó. Então daqui até aqui vou fazer uma linha. Vou vir para a direita, dar um clique, está feita a linha. Vou dar ESC. Vou fazer outra linha aqui embaixo. Clicar aqui e fazer outra linha. Vou dar ESC. Vou clicar em linha novamente e vou fazer uma linha de centro. Não pegou o meio, vou dar ESC e fazer novamente. Pegar a origem e desenhar a minha linha de centro.
vou dar ESC, vou clicar nesta linha e mudar para Centerline. Vou dar ESC novamente, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar na linha de centro. Então aqui sai diâmetro, ó. Então aqui o diâmetro externo é 508. Vou clicar aqui no vazio, então aqui é diâmetro, vou entrar com o diâmetro 508, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. E vou entrar com outro diâmetro aqui, ó. Vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui é 45562. Vamos voltar lá. Então vou colocar 455,62. Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 40, Enter. Vou dar ESC, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste endpoint e clicar neste endpoint. Então ficou as duas linhas iguais, estão alinhadas. Vou clicar aqui em círculo, vou aproximar aqui, vou pegar este alinhamento, ó, puxar aqui e desenhar uma circunferência. Vou dar ESC, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste centro e clicar no final da linha. Então está centralizado aqui. Vamos ver no PDF. Então eu tenho um raio de 77. Vamos voltar lá. Eu vou desenhar a outra circunferência que vai tangenciar aqui, ó. Então vou clicar em círculo, vou clicar aqui no eixo, ó, do Inventor e vou pegar a tangência aqui, ó. Eu não consigo pegar o lado de fora, vou clicar aqui do lado, vou clicar em tangente, vou clicar nesta circunferência e clicar nesta circunferência. Agora sim. Vou clicar aqui horizontal, restrição, vou clicar neste centro, clicar aqui na origem do Inventor. Então está centralizado. Vou clicar aqui para cortar em trim e vou cortar aqui o excesso, ó. Passar aqui e cortaram. Então ficou só o arco. E vou cortar aqui dentro também. Vou clicar em dimensão, vou aproximar aqui, vou clicar neste arco, clicar aqui dentro. Aqui é 77, Enter. Vou afastar um pouco, vou clicar neste outro arco, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Aqui é 425, vamos voltar. Então 425, Enter. Vou continuar aqui dimensionando, vou apertar ESC, vou clicar em vertical, vou clicar aqui neste endpoint, clicar na origem do Inventor. Então agora mudou a cor, ó, está tudo restrito aqui, ó. Vou clicar aqui em circunferência, vou clicar neste centro, clicar neste endpoint. Vou dar ESC, vou clicar aqui em circunferência novamente, vou clicar aqui no centro do 425 e pegar tangência aqui, ó. Eu não consigo pegar tangente externo lá, então vou clicar aqui do lado, vou clicar em tangente, vou clicar na circunferência e clicar nesta outra circunferência. Então está pronto. Vou clicar em linha e vou fechar o meu desenho aqui embaixo, ó. Então vou clicar nessa extremidade e aqui no quadrante, ó. Então desenho uma linha para fechar o meu sketch. Vou clicar em trim e vou cortar o excesso aqui. Então aqui e o arco aqui dentro. Vou afastar um pouco. Então o meu sketch está pronto, ó, está definido. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar duas vezes na tela. Vou clicar aqui em Revolve. Então ele já pega a figura, já pegou o centro, ó, não preciso fazer nada. Está full, é só dar OK. Vou clicar duas vezes na tela e vou salvar aqui. O primeiro save ele vai pedir nome. Então vamos ver aqui no PDF. Eu tenho o nome da peça aqui, ó, Shell Cover. Então vamos voltar lá. Eu vou entrar com o nome aqui, Shell Cover. E dar Save. Vou clicar aqui em material genérico. Vou selecionar aqui Stainless Steel. E posso mudar a cor se quiser aqui. Clicar aqui e colocar uma cor diferente. Fique à vontade. Vou colocar aqui nessa cor, ó. Vou dar salvar. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui esses dois tubos, que é a entrada e saída aqui do líquido refrigerante aqui. Então vou fazer o tubo, a dimensão está aqui, ó, do lado. Eu poderia pegar aqui no Inventor o tubo direto da biblioteca e trabalhar em cima do tubo, mas eu vou desenhar novamente, eu vou fazer do início, bem básico. Então vamos voltar para o Inventor.
Vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui Standard Milímetro e PT e vou clicar em Criar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a vista e vou selecionar este plano, XY. Vou fazer o meu círculo aqui. Clicar na origem e desenhar as duas circunferências. Vou clicar em Dimensão. O diâmetro externo aqui, vou clicar aqui do lado, é 114,3. Enter. Clicar duas vezes na tela. Então vamos ver aqui no tabela de tubo schedule, né? Tubo sem costura. Então tem aqui o diâmetro de 4 polegadas, é 114,3 e o schedule 80. Ó. Então tem a espessura de 8,56 ou o diâmetro de 97,18 interno. Vamos voltar lá para o Inventor. Estou em dimensão, vou clicar aqui nesta circunferência e clicar nesta circunferência. Eu posso entrar com a espessura também. Ó. Vou clicar aqui, aqui é 8,56, Enter. Então está feito o meu tubo. Poderia cotar diâmetro também. É válido as duas maneiras. Vou clicar aqui para terminar o sketch. Vou clicar duas vezes na tela para ajustar. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a minha figura aqui dentro, dar um clique. E vamos ver a altura aqui que nós precisamos. Então preciso aqui 252. Vamos voltar lá. Então aqui vai ser 252. Enter. Vou clicar duas vezes na tela, com o botão do meio. E vou salvar aqui a minha peça até este momento. Então aqui é o item 13, né? Vamos ver no PDF. Ó. O item 11, desculpa. Então o item 11... eu tenho todo esse nome aqui da peça, ó. Tubo, né? De 8 polegadas, schedule 80. Eu vou colocar só esse final aqui, ó. Tubo de 8. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui vai ser tubo de 8 polegadas por 252. E vou salvar a minha peça. Vou continuar o desenho aqui, vou clicar Start 2D Sketch. Vou selecionar o plano que eu quero fazer o sketch. Então vou clicar neste plano aqui, ó, XZ. Vou apertar F7 no teclado. Vou dar dois cliques na tela com o botão do meio do mouse, afastar mais um pouco. Vou clicar aqui para projetar a geometria, ó, clicar aqui em cima e vou projetar essa geometria. Vou clicar aqui em ESC, apertar. Vou clicar aqui em circunferência. Vou clicar no eixo aqui, ó, e vou clicar na extremidade aqui. Então aqui eu tenho um diâmetro, vamos clicar em dimensão, diâmetro. É o diâmetro interno do tubo, né? Então vamos ver aqui no PDF. Então aqui é o diâmetro interno do tubo, seria esse diâmetro aqui, ó. Então aqui eu tenho um raio de 228, eu vou entrar com esse diâmetro aqui, ó, 456,62. Então aqui é 456,62. Pode ser ponto ou vírgula, tanto faz. Vou centralizar aqui, vou clicar aqui em vertical, vou clicar aqui no centro do círculo e clicar aqui na origem do Inventor. Então está centralizada a minha figura. Vou terminar a figura, clicar duas vezes na tela, vou clicar em Extrude, selecionou, vou clicar aqui simétrico. Vou colocar aqui o tamanho do tubo, então é 114,3, vou colocar aqui 120. Então ele vai cortar todo o tubo. Vou clicar aqui para cortar, ó. Então está cortando o tubo. Se eu mudar aqui para alto, também pode ser, ó. Vamos confirmar para ver se corta. Então cortou o tubo, ó. Então pode ser a medida ou pode ser alto. Vou clicar duas vezes na tela. Vou salvar aqui meu trabalho. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer este furo aqui, ó, 44,5 e 100 de altura. Está no lado maior aqui do nosso arco aqui, ó. Então vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou selecionar o plano que eu quero fazer o desenho, então é o YZ. Vou apertar aqui no teclado F7. Vou aproximar aqui, vou desenhar um círculo. Clicar aqui no eixo e desenhar o círculo. Vou clicar em dimensão. Então vou clicar nesse centro, clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 100. Enter. Vou clicar no círculo e clicar aqui. Aqui é 44,5. Enter.
Vou clicar aqui em vertical, restrição vertical, clicar no centro do círculo, clicar na origem do invento. Então está restringido, ó, mudou de cor, ficou escuro. Vou confirmar aqui o comando, Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Ele já pegou a circunferência, estava selecionado. Vou colocar aqui distância até o próximo. E vou mudar aqui para cortar. Inverter a direção aqui, ó. Então agora está correto. E vou dar OK. Então está feito o tubo aqui. Vou salvar. Está feito o tubo de ligação da flange com o casco. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora aqui eu vou fazer aqui o olhal. O olhal com o reforço do olhal, que é esta chapa aqui. Então vou fazer essas duas peças. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Standard milímetro. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar o plano. E vou clicar neste plano, no XZ. Vou clicar aqui em Linha. E vou desenhar o meu perfil aqui externo. Então vou clicar aqui, fazer uma linha vertical, qualquer comprimento. Está vertical, vou clicar. Vou vir para a direita. Está horizontal, vou clicar. Vou subir aqui e alinhar aqui com esse endpoint. Ó. Deixar vertical e alinhado. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em coincidente, ó, restrição. Vou clicar no meio da linha, ó, pegar o midpoint. Passa que ele pega esse ponto verde. Vou clicar e vou clicar na origem do invento. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 180, Enter. Vou clicar duas vezes na tela com o botão do meio do mouse, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 45, Enter. Vou clicar aqui horizontal e vou clicar nessa extremidade e nessa extremidade. Então as duas linhas estão iguais. Vou afastar um pouco a tela, vou clicar em círculo. Vou clicar aqui no eixo e desenhar uma circunferência. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar aqui na borda do círculo. Vou puxar a linha e desenhar nessa extremidade. Vou clicar aqui na borda do círculo novamente e vou clicar aqui no endpoint. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em tangente, restrição tangente. Vou clicar na linha e vou clicar na circunferência. Vou repetir aqui do mesmo jeito. Estou em tangente. Vou clicar na linha e vou clicar na circunferência. Vou dar ESC, vou clicar aqui em Trim para cortar e vou cortar esse excesso aqui. Vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui na origem e vou clicar no centro do arco. Clicar aqui do lado, aqui é 80, Enter. Vamos confirmar no PDF. Então está aqui, ó, 80. Vamos aumentar um pouco. Então 80 e o raio aqui é 60. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no arco, clicar aqui fora. Aqui é 60, Enter. Vou clicar aqui em vertical, vou clicar no centro do arco e clicar aqui na origem do invento. Então está alinhado. Está definido o meu sketch. Vou clicar em círculo e vou desenhar aqui o furo do olhal, tudo de uma vez só. Vou clicar aqui dentro, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. O diâmetro é 60, Enter. Então está pronto aqui o perfil do olhal. Vou clicar Finish Sketch, clicar duas vezes na tela, clicar em Extrude, vou selecionar aqui a figura, dar um clique aqui dentro, vou colocar simétrico e a dimensão aqui é 12,7. Então 12,7. E OK. Vou clicar duas vezes na tela e vou salvar aqui minha peça. O primeiro save vou entrar com o nome, então vou colocar aqui Lifting Lug do Shell, que é do casco, né? Então olhal do casco e vou salvar. Então está feito aqui o olhal. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o reforço do olhal. Então reforço dessa peça. Tenho aqui um arco de 254, espessura de meia polegada, 12,7 e as demais dimensões. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Standard milímetro, vou clicar em Criar. Vou salvar aqui a primeira vez e vou entrar com o nome aqui, Reforço do olhal. Vou dar Save. Vou clicar em Start 2D Sketch aqui, vou selecionar aqui Home para ajustar a tela
e vou clicar neste plano, XZ. Vou clicar em circunferência, vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no círculo, clicar aqui dentro. Então a dimensão aqui do raio é 254. Então vezes 2 é 508. Então vou entrar com 508, Enter. Clicar duas vezes na tela, aproximar aqui um pouco de cima. Vou clicar aqui em Offset. Vou clicar nesta circunferência e vir para fora. E entrar com a medida de 12,7, Enter. Vou clicar em linha e vou desenhar duas linhas. Uma aqui deste lado, está vertical. Vou dar ESC. Vou clicar em linha novamente e desenhar outra linha deste lado. E vou dar ESC. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar o excesso aqui. Vou dar ESC, vou apagar essa dimensão e fazer novamente. Vou clicar em dimensão, clicar aqui no arco, clicar aqui dentro. Só aceitar, ó, 254. Vou clicar aqui neste arco e neste outro arco. E entrar com a dimensão aqui de 12, ele já está restringido, ó, não precisa. Então o offset já restringiu. A medida vai ficar aqui como que ele chama aqui de driving, ó, drive dimension. Vai ficar entre parênteses, não atrapalha em nada. Vou clicar em dimensão novamente, vou clicar nesta linha, clicar nesta outra linha, clicar aqui em cima. Aqui é 120, Enter. Vou dar ESC, sair de dimensão, clicar em vertical, vou afastar um pouco aqui, clicar no meio do arco e clicar aqui na origem do evento. Então está alinhado, está definido o meu sketch. Vou clicar Finish Sketch, clicar duas vezes na tela com o botão do meio do mouse, clicar em Extrude. Ele já pegou a figura, vamos ver no PDF. Então é 210 de comprimento. Vou deixar aqui simétrico e vou entrar com a distância, 210, está aqui, e dar OK. Vou clicar duas vezes na tela, vou salvar a minha peça, vou clicar aqui em Fillet. O raio aqui vamos confirmar no PDF, então é 15, vamos voltar. Vou entrar aqui com 15. E fazer os fillets, então selecionar as arestas. Clicar nas arestas. Essa aresta eu consigo pegar aqui dentro e vou dar OK. Vou selecionar o material, clicar aqui em genérico, aproximar aqui e clicar em Stanley Steel. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou parar o vídeo aqui neste momento e continuar no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos fazer aqui as celas do nosso trocador e este conjunto, esse subconjunto. Espero que você tenha gostado deste tutorial, dê um like, curta o meu canal, compartilhe e me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.